Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito das últimas informações do Clube do Remo, principalmente as consequências dessa primeira lista de dispensas anunciadas pelo executivo de futebol Sérgio Papelin e o que isso pode acarretar agora em pressão em cima do técnico Gustavo Mourinho nessa sequência de Série C do Brasileirão. Quero falar também sobre essa situação de possível adiamento ou de paralisação do Campeonato Brasileiro nas suas 4 divisões. Vou estar explicando para vocês sobre isso, o que isso pode afetar o Clube do Remo em relação à tragédia climática que acontece lá no Rio Grande do Sul e também falar sobre a audiência na Justiça do Trabalho do volante Anderson Ochoa, que pede mais de 350 mil reais contra o Clube do Remo. Antes, já peço que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remix. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom CHAVESGEMISTA ou também clicando no primeiro comentário fixado, se cadastrando e profetizando nos jogos que irão acontecer na noite desta terça-feira. Tem Libertadores da América, tem Série B, tem campeonato, Copa Sul-Americana, vários campeonatos aí pelo Brasil e pelo mundo, e você pode profetizar com a Bet Nacional. Recado também da Araguaia Cervejaria, sempre presente nos jogos do Clube do Remo, e também você pode conhecer o espaço que fica lá na Vila Container. Você assiste vários jogos de vários campeonatos aí pelo Brasil e pelo mundo, e claro, os jogos do Clube do Remo fora de casa, você pode assistir saboreando o melhor chopp do Pará, os melhores petiscos, com desconto especial para sócio torcedor e também para o Fenômeno Azul, que se liga aqui no Chaves Gemista. Recado também da DNA Cursos Técnicos, que está aí oferecendo vários cursos para vocês mudarem de vida, hein? Encarando aí a área da saúde com o estágio encaminhado para o mercado de trabalho. É a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Você pode conhecer entrando nas redes sociais e também lá no Instagram da DNA Cursos Técnicos. Aliás, lá no Instagram da DNA tem uma campanha em prol aí de ajuda pela tragédia que está acontecendo, né, climática lá no Rio Grande do Sul. Você pode ajudar com alimentos, com roupas, com várias situações aí em prol do povo gaúcho que está sofrendo com essa tragédia aí climática das chuvas que tem abalado aí todo o Brasil. Bom, pessoal, primeiramente, antes da gente começar a falar mais sobre o Clube do Remo, especialmente sobre o departamento de futebol, eu queria atualizar aquela informação que eu trouxe no vídeo de mais cedo sobre aquela possibilidade, né, de paralisação dos campeonatos brasileiros aí das 4 divisões. Apesar da Série B não ter nenhum time gaúcho, existe também o debate de que os jogos da Série B poderão também ser paralisados, assim como os jogos da Série A, jogos da Série C e jogos da Série D. Entretanto, nesse primeiro momento, a CBF anunciou apenas o adiamento das partidas das equipes gaúchas que disputam as competições organizadas pela entidade máxima do futebol brasileiro. Série A, Juventude, o Inter e o Grêmio. Na Série C, o Ipiranga, o Caxias e também o São José. E na Série D tem os representantes, assim como também os campeonatos de base e também os campeonatos do futebol feminino. Tá? Até o dia 27 de maio, tá? Não teremos nenhum jogo das equipes gaúchas por conta aí desse problema no Rio Grande do Sul e, claro, pela impossibilidade das equipes se prepararem para os confrontos, seja em casa ou seja fora. Isso, nesse primeiro momento, até o dia 27 de maio, não vai
acarretar em nenhum jogo adiado do clube do Remo, porque nesse mês de maio, o Remo encara o Floresta agora, no próximo domingo, no Bainão. Depois, no outro domingo, dia 19, o Remo recebe também a Tombense jogando em casa. Depois o Remo sai para encarar o Náutico fora de casa. Vai ser, salvo engano, no dia 25, 26 de maio, o último jogo do mês, jogando fora de casa, tá? O próximo confronto contra uma equipe gaúcha, primeiro confronto no caso, será contra o Ipiranga, jogando em Belém. Eu não sei aqui precisar a data ainda que a CBF vai marcar esse jogo. Esse é o primeiro momento que a CBF reuniu com os clubes, aí, especialmente de Série A, para definir essa questão de adiamento dos jogos das equipes gaúchas. Mas não está descartado ainda, tá, pessoal? A suspensão dos campeonatos brasileiros no Brasil. Então, isso pode acontecer justamente por conta aí dessa tragédia que acontece lá, climática, no Rio Grande do Sul. E aí, existem vários debates. Existem os torcedores e dirigentes, jogadores que não querem a paralisação, e tem também a galera que defende, que tem sim que paralisar e focar só no que está acontecendo lá. Hoje, eu estava acompanhando um comentário lá na Jovem Pan Esporte, do Mauro César Pereira, comentarista, e que eu achei bem interessante, que ele disse que, assim, os clubes que irão ainda continuar os seus jogos, né, sem ter os jogos adiados, obviamente os times que não são do Rio Grande do Sul, poderiam aderir a uma campanha aí de arrecadação de alimentos, de arrecadação de roupas, né, de agasalhos, enfim, de medicamentos, tudo que o povo gaúcho hoje está precisando por conta dessa tragédia. E também destinar uma parte lá da renda dos jogos, de todos os jogos do futebol brasileiro, ou quem sabe da Série A, né, destinados lá para o Rio Grande do Sul, a própria CBF destinar uma parte dos seus patrocínios para ajudar. Eu acho que as ajudas, né, estão vindo de vários setores aí da sociedade, de várias partes do Brasil, porque aconteceu no Rio Grande do Sul, mas poderia ter acontecido em qualquer estado do Brasil. Tenho certeza que a mobilização seria a mesma. Então a gente segue aguardando, acho que é uma situação que é realmente aberta ao debate. Eu não, sinceramente, eu não sei se o certo é parar, não sei se o certo é continuar, porque é uma situação que abrange realmente um debate muito grande, porque é algo que foge do nosso controle. É uma situação aí de tragédia climática, né, que o homem não tem muito controle, apesar de ser consequência dos seus atos aí, ano após ano, contra a natureza, mas a gente espera que isso passe o quanto antes, né, gente? Eu não tenho esperança de que ainda esse mês essa situação seja normalizada, porque é realmente muito complicado. Mas a gente vai seguir aguardando aqui as atualizações sobre esse fato lamentável e triste, né, que vem passando aí o estado do Rio Grande do Sul, que está afetando o Brasil inteiro. Bom, eu queria agora conversar com vocês a respeito da audiência lá na Justiça do Trabalho, em que o volante Anderson Shoa está reclamando mais de 350 mil reais contra o Clube do Remo, né? Ele quer que o Clube do Remo pague esse valor aí na Justiça do Trabalho, e ainda não tem uma definição sobre esse caso. Inclusive, o jornalista Magno Fernandes, né, disse que hoje foi realizada a primeira audiência, né, inclusive foi videoconferência entre o Remo e o Anderson Shoa, e aconteceram muitas divergências entre o Remo e também o atleta. Inclusive, ele disse que chegou a assinar o acordo ali com o clube do Remo e que agora quer mudar de ideia. Ele, como se ele tivesse sido coagido, né, a assinar ali o termo de rescisão com o clube do Remo. O Remo, claro que está ali com o seu departamento jurídico, né, levando as provas, levando os documentos e buscando escapar, obviamente, dessa sentença de quase 380 mil reais, 379 mil reais que o Shoa pede aí na justiça trabalhista em relação ao distrato que ele teria aí também de um contrato que foi assinado com o Clube do Remo. Então, a gente está aguardando aí nas próximas semanas, né, essa sentença. Hoje foi a primeira audiência envolvendo o nome do Anderson Shoa, que jogou no Clube do Remo de 2021 até o ano passado, e que para muitos torcedores ainda faz muita falta, né, por conta aí da forra de qualidade, mas ele tá dos outros volantes do Clube do Remo, mas ele está envolvido nessa situação aí de processo contra o Clube do Remo na Justiça do Trabalho. Bom, agora eu queria conversar com vocês sobre os desdobramentos, as consequências
do dia agitado que teve o Clube do Remo, na verdade desde ontem, né, a gente está vendo aí essa movimentação de bastidores, reunião entre comissão técnica, diretoria, executivo de futebol. Ontem teve a expectativa se o Mourinho iria continuar ou não, se o próprio Papelinho iria continuar ou não, mas os dois foram confirmados. A diretoria, através do presidente Antônio Carlos Teixeira, decidiu que os dois iriam permanecer e que a limpeza vai acontecer primeiramente no elenco do Clube do Remo. Hoje, o executivo de futebol Sérgio Papelim confirmou a saída de 5 atletas do atual elenco: o Ícaro, o Natan, o Renato Alves, o Echaporã e também o Silas foram confirmados aí pelo Sérgio Papelim como os primeiros a deixarem o clube depois de terem feito ali um acordo amigável com o Clube do Remo. Eu espero realmente tenha sido um acordo amigável e que isso não vá parar na justiça do trabalho, mas enfim, isso é assunto mais lá para frente. E claro, vocês sabem também que essa lista pode aumentar com outros nomes que estão aí surgindo nos bastidores, que deverão também deixar o Clube do Remo. E o Remo, segundo o próprio executivo Sérgio Papelinho, segue de olho no mercado da bola aí, com prováveis contratações. Agora o seguinte, tudo isso que aconteceu, obviamente, são 3 derrotas seguidas do Remo na Série C. O Remo não pode mais perder pontos, principalmente em casa. Contra o Floresta no domingo que vem, vai ser um jogo de 6 pontos. Não tem um outro resultado que não seja vitória para o Remo diante do Floresta. Abre mais uma vez aqui, né, aquela situação de pressão em cima do Gustavo Mourinho. E aí, mais do que nunca, o Mourinho ele vai ser cobrado. Por quê? Porque o Mourinho, ele precisa, estamos no mês de maio, chegou no Remo no mês de março, se eu não me engano, final de fevereiro, né, mês de março ali, quase 2 meses de trabalho, ou pouco mais de 2 meses de trabalho, e o Mourinho não conseguiu encontrar ainda um time titular, gente. Ele não conseguiu ainda encontrar um time titular. Claro, como eu falei, existe debate sobre a qualidade do elenco do Clube do Remo. Tanto é que alguns jogadores estão deixando o elenco azulino aí porque não estão rendendo. Mas também tem, obviamente, a responsabilidade do treinador. Inclusive, tem gente falando aí que foi dado um prazo de 3 jogos para ele. Eu, sinceramente, não confirmei essa informação, tá? De que o Remo teria dado aí 3 jogos para ele. Eu acho que 3 jogos em um, para mim, é a mesma importância. O Remo precisa mais do que nunca vencer o Floresta, e Deus o livre, um resultado que não seja a vitória domingo, vai pressionar de novo o Mourinho, como ele já está pressionado, né? Então, a responsabilidade agora é do Mourinho, porque o que dá a entender é que a diretoria deu um aval para ele, uma confiança para ele executar o seu trabalho. Então, ele tem que trabalhar com os jogadores que queiram fechar com ele, tá? E não com os encostados aí, sabe? Não vou nem dizer outra coisa, e que queiram ajudar realmente o Remo a sair dessa situação. Mas ele vai precisar ser cobrado. Assim como também o executivo de futebol, Sérgio Papelinho, que hoje, mais uma vez, né, assumiu os erros, disse que o futebol não é uma ciência exata e blá, 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 blá. Eu estava até debatendo com alguns amigos a seguinte situação. O Papelinho hoje é o cara que mais apanha, digamos assim, no futebol, porque do Clube do Remo, porque chegou aqui com essa expectativa de ser um diferencial, né, no cargo de executivo de futebol. Eu acho que 99% dos remistas aprovaram a contratação do Papelinho justamente pelo que ele fez no Fortaleza nos últimos anos. Tá? Inclusive, tinha candidato na eleição passada que queria trazer o Papelinho para ser o executivo do Clube do Remo. Mas a execução do trabalho, né, do Papelinho no departamento de futebol do Remo é que tem umas incoerências. Ele fala aí que trouxemos jogadores com critério e não deram certo. Bom, nem todos os jogadores foram trazidos com critérios. Ribamar e Kelvin, por exemplo, não foram trazidos com critério. Renato Alves, a mesma coisa. João Afonso, com um jogo na temporada, também não foi com critério que ele foi trazido. E outros jogadores que chegaram com uma boa expectativa, como o Pavani, o Ítalo, e que não deram certo. Eu entendo que o Papelinho também ficou ainda no Clube do Remo por conta, como é que eu posso dizer, dessa falta, né, de contato do Tonhão com o trato do futebol, de aparecer, de dar um pronunciamento como deu hoje o Papelinho, porque assim, o Tonhão deu uma entrevista recentemente para um jornalista,
e num podcast do Clube do Remo. Mas aquelas perguntas ali feitas de uma maneira institucionalizada que ele vai saber responder. Mas as dúvidas sobre o futebol, pela falta, digamos assim, de transparência da atual gestão, é que deixa o torcedor preocupado com o momento que o Clube do Remo está vivendo. Então o Tonhão, por não ter esse perfil de aparecer, talvez tenha deixado aí o papelinho, porque se o papelinho é demitido, ele vai ter que trazer o executivo de futebol nesse momento da temporada, um executivo que vai chegar aqui e vai ver uma realidade dura, porque o Remo está aí chorando que não tem dinheiro, vai com certeza ser pressionado pelo técnico para contratar jogadores e pela torcida também para que os resultados apareçam. Então, o papelinho, por ter, digamos assim, essa casca como executivo, ele acabou ficando. Já é um cara calejado, já apanhou pra caramba na carreira, continua nesse momento no Clube do Remo. Mas essa pressão só vai diminuir se o Remo começar a vencer, gente. Não tem outro remédio que não seja as vitórias. Se o Remo não começar a vencer os jogos, vai ficar bem complicado. Aí realmente é chover na molhada aqui, porque vocês já sabem disso. Enfim, mais do que nunca, a comissão técnica, jogadores e principalmente diretoria seguirão sendo cobrados, porque eu repito, nesse momento nosso objetivo é alcançar a pontuação para não ser rebaixado para a Série D. Bom, qualquer novas informações sobre o Clube do Remo a gente vai estar trazendo para vocês aqui no canal, também nas nossas redes sociais, a gente vai estar informando vocês e a gente vai estar aí atualizando sobre o Leão Azul Paraense. Mais uma vez eu peço like, que você se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e verifique também aí a tua notificação no canal, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!